É uma grande honra para mim estar aqui a vocês todos para abrir esse seminário neste magnífico lugar. Eu queria começar agradecendo todos os promotores deste evento, todos que permitiram esse evento por ter me convidado. Eu tenho a dificílima tarefa de introduzir essa semana de reflexão sobre a arte e eu escolhi apresentar os principais marcos do pensamento da arte na tradição ocidental. Considera-se habitualmente que a tradição ocidental de pensamento encontra sua origem na oposição entre mitos e logos, que coincidiu com o nascimento da filosofia. Nascimento da filosofia em Platão, nascimento da filosofia que está na origem do Durante muito tempo, na tradição que é a nossa tradição ocidental, a arte ficou mantida em posição subordinada, inferiorizada com relação à filosofia e às ciências. Na verdade, vemos surgir na época das luzes, uma nova disciplina muito importante hoje em dia, a estética, onde a arte retoma o seu lugar. Um lugar dentro da própria filosofia e obviamente, a gente deve isso primeiro a Kant, que consagra a primeira parte da sua terceira crítica à fundação desta nova disciplina chamada de estética. Entretanto, esta ciência da sensibilidade, que é a estética, que vem da palavra estesis grega, que significa sensibilidade, essa ciência da sensibilidade, que é a estética, continua sendo uma teoria apenas do sujeito autônomo, na qual a arte permanece desprovida de qualquer valor de conhecimento. Depois de Kant, com o primeiro romantismo alemão, em especial com Schelling, seus integrantes desse movimento, do primeiro romantismo, é que vemos surgir a ideia de uma identidade, logo de uma igualdade de status entre a arte e a filosofia. O que está sendo preparado com a reavaliação da arte, iniciada por Schelling, mas também por Hegel, é uma crítica à subjetivação da arte e que vai nos levar na época contemporânea, no início do século XX, na esteira do movimento fenomenológico, vai nos levar a uma crítica desta subjetivação da arte. Vamos vê-la se desenvolver em Husserl, em Heidegger e Gadamer. O último que eu queria citar, sobre o qual eu vou falar também, é o filósofo francês Merleau-Ponty, de quem podemos dizer que ele põe fim à antiga antinomia platônica entre arte e filosofia. Vamos ver que, realmente, a preocupação dos fenomenólogos, os representantes, os expoentes desse movimento filosófico, e vou mencionar Husserl, Heidegger, Gadamer e Merleau-Ponty, a sua preocupação principal é mostrar que a arte tem uma relação com a realidade, não é uma mera ilusão, mas sim uma forma para a verdade de aparecer. Temos com a fenomenologia uma ruptura com aquilo que foi a filosofia até o sistema hegeliano. E a filosofia foi regida pelo ideal da cientificidade. E enquanto a filosofia ficou regida pelo ideal da cientificidade, a arte foi relegada a uma posição subordinada. Mas as coisas começam a mudar quando a filosofia
não se define mais, deixa de se definir como um sistema, uma explicação totalizante do mundo, mas quando é definida como por Merleau-Ponty na fenomenologia do espírito, da percepção, como uma simples maneira de ver o mundo. A filosofia, diz ele, é reaprender a ver o mundo. A filosofia não tem mais que explicar tudo, qualquer coisa, mas a tarefa dela é nos dar um novo olhar sobre as coisas. Merleau-Ponty, ao dizer isso, refere-se a Husserl, o fundador da fenomenologia. Mas é verdade que em Husserl, um pensador ainda bastante austero, não encontramos muitos textos dedicados à arte. Eu escrevi um artigo sobre Husserl e a arte, alguns trechos da sua obra onde trata da arte, e em especial ele explicou numa carta a um poeta, primo da mulher dele, Hofmannsthal, ele explica que existe um parentesco estreito entre o olhar fenomenológico e o olhar estético. Logo, este filósofo, que é um fenomenólogo que se interessa ao mero parecer das coisas, está muito próximo ao artista, porque eles fazem a mesma operação, isto é, para ser um artista, como para ser um fenomenólogo, tem que começar por colocar entre parênteses a realidade tal como se apresenta a mim na vida cotidiana, no que Husserl chama de atitude natural. E então é preciso colocar entre parênteses nossos hábitos de pensamento, porque somos, afinal de contas, temos uma relação utilitária à realidade, ao mundo, e não enxergamos as coisas, só enxergamos o uso que podemos fazer dessas coisas. Logo, para se tornar fenomenólogo, como para se tornar artista, é preciso submeter a certa ascese, que é uma educação do olhar, que consiste em transcender os hábitos, ultrapassar os nossos hábitos quando nós manipulamos os objetos, ao manipular os objetos, quando estamos agindo na realidade cotidiana. Mas até o Husserl é sensível à superioridade da arte sobre a filosofia, porque o filósofo vai tentar explicar de maneira demorada e laboriosa como ocorre essa ascese. Todo o trabalho do Husserl, que escreveu milhares de páginas, consiste a explicar o que é preciso fazer para se abrir à dimensão da fenomenalidade pura. Mas o artista, ele só precisa apresentar-nos uma obra de arte e já estamos nisso. É por isso que sentimos um choque estético quando nos deparamos com uma obra. É porque já aconteceu. O artista nos apresenta esse novo olhar, essa nova maneira de ver. Ela é realizada, essa nova maneira de olhar, na obra. Então, a obra de arte possui essa virtude de nos transportar imediatamente nesse estado que é um estado de abstenção de qualquer posição de existência. A arte nos força a ver diferente. Então, poderíamos dizer que a gente reencontra essa ideia do Schiller. A arte talvez seja a única verdadeira educação, porque é pela arte que conseguimos verdadeiramente ultrapassar o que constitui as verdadeiras aparências, ou seja, o fato de que na vida cotidiana não enxergamos mais nada, somos tão ocupados a agir e a manipular as coisas que não enxergamos mais nada. Então, o fenomenólogo e o artista fazem, de uma certa maneira, a mesma coisa. Eles educam o seu olhar, eles exercem a sua visão. Então, o privilégio da arte é que ela nos permite entrar em relação direta com a verdade. Essa ideia vai ser retomada, ela está germinando no Husserl, ela não está realmente desenvolvida na obra dele, mas ela vai ser retomada por um aluno do Husserl, o Heidegger, e ele vai verdadeiramente desenvolver
numa série de conferências que ele vai ministrar nos anos 30, conferências que vão ser dedicadas, é o título, aliás, dessas 3 conferências que ele vai dar, a origem da obra de arte. E Heidegger, nos textos dessas conferências, mostra que não se pode entender a arte de maneira subjetiva. Ou seja, não se pode considerar que a arte é somente a expressão, a sensibilidade do artista. É preciso considerar que a arte é o que está na origem da criação artística, é sempre o gênio, esse gênio ao qual o Kant se referia, essa habilidade natural. É muito mais do que a subjetividade particular do artista, é a própria verdade. O artista tem uma relação direta à verdade. E então, ele toma um exemplo de uma pintura do Van Gogh que representa um par de sapatos e mostra que nesse quadro não se trata somente de um objeto cotidiano que está aí, um par de sapatos, mas o que aparece na maneira com a qual o Van Gogh pinta esses sapatos é o conjunto do mundo do agricultor, do camponês que os caçou. Ou seja, numa pintura, de uma certa forma, o que nos é dado é o conjunto de um mundo, o mundo do camponês, cujos sapatos são o paradigma, o modelo desse mundo. Através desse exemplo, e cita outros, mas eu acho que o quadro do Van Gogh é um exemplo dos mais interessantes. O Heidegger mostra assim que o que caracteriza a obra de arte é o que a distingue, e o que a distingue radicalmente de uma coisa natural, ou de um produto manufaturado, é que ela permanece, ela permite que a verdade apareça. Ela revela um mundo na sua verdade. Então não se trata mais de considerar que a arte imita a natureza. A arte possui uma função muito mais elevada. Ele não é nem um pouco uma reprodução das coisas que já existem na nossa volta, mas, ao contrário, a arte em que o mundo no qual vivemos se revela de maneira primordial, porque não conseguimos enxergar o mundo na nossa vida cotidiana. Ele fica escondido para nós, porque sempre estamos ocupados com tal ou tal coisa, ou tal ser, e o que a arte revela é justamente o conjunto das coisas nas quais, de certa forma, estamos tomados, presos. Encontramos nesse belíssimo texto do Heidegger, A Origem da Obra de Arte, encontramos a ideia de que a arte é, ao mesmo tempo, revelação de um mundo, e poderíamos dizer que é o conteúdo um pouco inteligível da arte, mas também é revelação da terra. Então, essa oposição muito bonita entre mundo e terra, o que a arte revela é a terra. Então, vamos explicar isso, porque é um ponto muito interessante. No objeto fabricado, o objeto que o artesão fabrica, e que vai servir, que vai ser útil, ele pode ser belo, mas ele vai servir, e o que a gente enxergamos nesse objeto é imediatamente a sua função. Então, o material desaparece atrás da função. Uma colher, que ela seja de madeira, de prata ou de ouro, continua a me ajudar a tomar minha sopa. Então, o material vai acabar desaparecendo. Na obra de arte, ao contrário, o material, pela primeira vez, se sobressai. Não enquanto material, porque esse material é sempre o correlato de uma forma. Então, a oposição entre matéria e forma é a que rege as artes no sentido geral do termo, é o que rege o trabalho artesanal. O artesão é sempre aquele que vai escolher a melhor matéria para imprimir uma forma, mas para produzir sempre um objeto que vai ser útil. O artista
diferentemente, o que nos dá a ver, é por isso que há um choque estético que sentimos, é porque a matéria no seu estado puro, e o Heidegger não chama isso mais uma matéria, um material, ele chama isso de terra, é o que nos escapa sempre, a terra é sempre o que se retrai, sai, e que o artista vai ser capaz de produzir, ou seja, de fazer aparecer diante dos nossos olhos. Eu acho que essa análise é muito interessante porque ela mostra a mudança do olhar que é produzida pela obra de arte. Somos sensíveis, de fato, às matérias, ao material. Pensem a pintura, a escultura. Somos extremamente sensíveis às matérias de uma obra de arte. A matéria, o material usado, porque esse material aparece pela primeira vez ao olhar. Então, Heidegger desenvolve essa ideia demoradamente nesse texto sobre a origem da obra de arte, e o que vai levá-lo a definir a arte como uma implementação da verdade. A verdade não preexiste, é uma ideia que temos que deixar. Já acreditamos que a verdade esteja aqui, mas não é que só precisa desvendar os véus para que a verdade escondida apareça. Mas o Heidegger tem uma ideia completamente diferente da verdade. Aliás, uma ideia que a gente já encontra no Hegel é que a verdade precisa ser produzida, ela não preexiste, ela não é toda feita, ela precisa ser implementada, realizada, concretizada. Então a arte possui um lugar insigne entre todas as outras maneiras de fazer aparecer a verdade. Não há somente a arte. Há outras maneiras de fazer aparecer a verdade. Por exemplo, o pensamento é uma outra maneira de fazer com que a verdade apareça. Mas a arte possui esse privilégio em relação a todas essas outras maneiras de fazer com que a verdade apareça, seja implementada, porque a verdadeira produção, a gente teria que entender aqui, separar etimologicamente essa palavra produquere em latim é levar em frente, nos conduzir na frente, fazer aparecer, fazer ver, e o seu sentido etimológico de produzir em latim. Então isso vai levar o Heidegger, no fim da sua conferência, a criticar muito toda a história, toda a concepção sobre a arte que se encontra na tradição do pensamento ocidental. A obra de arte, ele explica, desde o início foi mal entendido, porque ela foi entendida justamente como foi identificada a uma coisa fabricada, o que não foi diferença feita entre o artesão e o artista. E eu comecei minha exposição dizendo que justamente era o problema em Aristóteles. Essa diferença não tinha sido feita de maneira muito nítida. Então, não vamos poder entender a obra de arte porque vamos continuar pensando essa obra de arte de maneira metafísica, separando nela a matéria e a forma. Acontece que para entender a obra de arte é preciso, ao contrário, chegar à ideia de que na obra de arte, o privilégio da obra de arte, não há mais diferença entre a forma e a matéria. Não se pode mais entendê-la a partir desse esquema metafísico que consiste em distinguir o sensível de uma parte e o inteligível por outra parte. Então é preciso romper com essa maneira de explicar a obra de arte. Não podemos mais dizer que na obra de arte haveria um conteúdo espiritual que se expressou numa matéria sensível. Porque se falarmos assim, continuamos reproduzindo essa divisão, que é uma divisão metafísica por excelência, entre o sensível e o inteligível. Então Heidegger é muito severo. Todas as formas de estética são baseadas nessa distinção entre o sensível e o inteligível. Então a estética não entende nada da arte. É isso que o Heidegger vai nos dizer, de certa forma. A estética não está na altura
do que é verdadeiramente a arte, pois a arte é entender o que a arte é entender que a obra de arte é um verdadeiro evento ontológico. O que a obra de arte nos apresenta, mais uma vez, não é simplesmente fantasmagorias arbitrárias que nasceram na mente do artista, mas sim, pelo menos o que um verdadeiro artista produz. Leva à luz do dia, faz nascer, é o próprio movimento que é o ser e da realidade. É por isso que ele insiste no fato que a arte possui um caráter inicial. A obra de arte é um começo radical. Toda a tradição ocidental insistiu na ideia de que a obra de arte vem em segundo momento, porque ela estaria reproduzindo coisas preexistentes. Para Heidegger, ao contrário, e é o que explica o título da conferência dele, a origem da obra de arte. A obra de arte é, ao contrário, o que, de certa forma, começa o mundo. A obra de arte faz aparecer o mundo. Não existe mundo humano sem obra de arte. E é por isso que ele insiste no fato, na ideia de que a obra de arte é uma instauração, uma criação. É interessante de ver que se encontra a mesma crítica num aluno de Heidegger, Gadamer, que ele também tenta na sua maior obra, que foi publicada em 1960, Gadamer morreu há 2 ou 3 anos, ele ainda está muito perto de nós. Na sua obra maior, que se chama Verdade e Método, o Gadamer explica que a experiência artística constitui a experiência de uma verdade que ultrapassa fundamentalmente a área do conhecimento metódico. Porque o conhecimento metódico é fundamentado no modelo que é o das ciências naturais. Ou seja, o título Verdade e Método indica bem o projeto do Gadamer, a verdade mesmo onde não há método.